Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. Senhor Deus, está escrito que, na Tua palavra, que as coisas para os homens são mais difíceis. Tem coisas para nós que são impossíveis para nós, mas para o Senhor não é. E eu creio, Senhor, que Tu podes todas as coisas, porque o Senhor é o Todo-Poderoso. Então, Senhor, o que eu quero hoje pedir ao Senhor, ainda hoje, que o Senhor possa fazer milagres, milagres nas nossas vidas, porque eu sei, Senhor, que há anos atrás, há séculos atrás, o Senhor fazia milagre e ainda hoje eu creio que o Senhor ainda pode fazer milagres. Eu creio sem vacilar, sem pensar, sem duvidar, que o milagre que o Senhor pode nos conceder, para cada um de nós vamos receber. Então, Senhor, eu entrego ao Senhor todos os meus desejos, tudo aquilo que eu não posso fazer, que é impossível para mim, mas que para o Senhor é possível. Também, Senhor, quero entregar as pessoas que estão passando por sofrimento grande. Hoje, Senhor, uma amiga ligou, quer dizer, eu liguei para ela, que eu fui falar algumas coisas com ela, e então ela, na nossa conversa, ela disse que a esposa de um pastor havia falecido. E então eu orientei a ela que ela desse uma palavra de apoio para esse pastor, se ela tivesse mais intimidade com ele. Ela disse que tinha intimidade de estar lá, de ir na família, de estar com a família e tudo. E que esse pastor tem um filho, Senhor. Ô Pai querido, dê forças a esse pastor, o pastor Valber. Pastor Valber, morador no Rio de Janeiro. Então eu peço ao Senhor, meu Pai, que o Senhor dê força a ele. Eu não sei o nome dele, eu não conheço ele, mas ela me pediu que eu orasse por eles. Então, Senhor, eu peço ao Senhor que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor dê consolação a essa família, a família do pastor Valber, que a sua esposa faleceu com uma doença muito triste, né? Chamada CA, uma doença, as pessoas dizem CA, Senhor, mas é o câncer. Então, que o Senhor nos livre dessa má hora, mas que o Senhor possa, Senhor Jesus, levar consolação a essa família. Eu não conheço a família, mas por favor, Senhor, trata do pastor Valber, trata lá do filho deles, né? Diz que ele tem um filho, que ele ficou sozinho com o filho. Cuida desses dois, para que eles tenham força para prosseguir e que o pastor ele possa ter força para continuar pregando a palavra, falando do Senhor. Ô Espírito Santo de Deus, eu peço ao Senhor nessa hora que leve esperança para esse coração, né? Que ele continue sendo perseverante nas orações e pregando a palavra, dando o ensinamento do Senhor para todos os que estiverem no alcance dele, no local onde ele prega, Senhor. Eu peço ao Senhor que o Senhor dê consolação a essa família. Pai querido, eu peço que o Senhor possa cumprir também com suas promessas, todas as suas promessas, porque o que é impossível para nós, Senhor, para nós, homens, mulheres, todos nós, crianças, seja quem for, o que é impossível para nós, para o Senhor não é. O Senhor não é. Eu creio que Tu és o Deus Todo-Poderoso e que ainda hoje o Senhor pode fazer milagres. Eu creio, sem sombra de dúvida, que o milagre que cada pessoa está esperando venha a ser concedido pelo Senhor. Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo, porque nós somos fiéis ao Senhor, nós cremos que nós obteremos a nossa salvação, porque somos fiéis, somos perseverantes na fé. Que a graça do Senhor abrace cada um de nós,
para que nós possamos prosseguir com firmeza de que o Senhor é o único e só o Senhor é a nossa esperança para a nossa salvação. Eu já te agradeço, Senhor, por esse dia, por essa noite, pelo amanhecer que vamos ter. Te agradeço pelo muito que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Gratidão, Senhor. Essa minha amiga, Ana, ela me pediu que eu orasse por eles. Então, Senhor, eu creio que o Senhor conhece essa família. Eu não conheço o pastor Valber, nem o filho dele. Também conheço muito pouco essa pessoa que eu converso com ela, né, minha amiga Ana, mas eu peço que o Senhor olhe pela família dela também, ela e o esposo, né, e todos os outros, todas as famílias, que o Senhor tenha misericórdia de todas as famílias, que todas as famílias possam viver em união, como diz na palavra, no Salmo 133, né, que bom que fosse que os irmãos vivessem em união. Então, Pai, que nós todos possamos viver em união, orando um pelos outros, buscando pela a unção que o Senhor pode derramar nas nossas vidas, para que nossas promessas sejam cumpridas, né? Porque o Senhor não é homem que mente, mas o Senhor é aquele ser que promete e cumpre. E nós cremos, Senhor, que só o Senhor é Deus para fazer, gerar cada vez mais dentro de nós essa fé, para que nós possamos ter cada vez mais essa intimidade com o Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu agradeço pela saúde, eu agradeço pelo pão de cada dia, agradeço por nossas vestimentas, pela nossa sabedoria que o Senhor derrama do céu sobre nossas cabeças, sobre nossas vidas. Muito obrigada, Senhor, pelo muito que o Senhor tem feito. E abençoa o seu povo querido, abençoa toda a sua família, né? Somos uma família grande, unidas com o Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Vamos dar aqui continuidade ao estudo, né? Ao estudo que eu disse que vinha trazer para vocês sobre Pedro, né? Sobre a carta, a epístola de Pedro. A carta de Pedro aos estrangeiros. Então, vocês fiquem atentos, porque nós somos pessoas crentes, né? Somos crentes, somos filhos do Criador. Nós temos fé, e a nossa fé prova a nossa fidelidade para com Deus, não é mesmo? Ele botou dentro de nós essa sementinha da fé. Então, nós não podemos vacilar, nós não podemos duvidar, né? Para que a gente venha obter a nossa salvação, para que a gente tenha uma alma leve, limpa, nós precisamos estar em oração, perseverando sempre, crendo que só o Senhor é Deus para trazer a salvação para as nossas almas, para que a gente sinta leve, tá certo? Então, vamos ficar atento, buscando o milagre, né, do Senhor, nas promessas ditas a Ele, né? Eu creio que o Senhor vai cumprir com as promessas, né? Porque o Senhor nosso Deus não é o homem que mente, mas Ele é um ser celestial que cumpre com todas as suas palavras. Assim como Ele fazia milagre no passado, Ele ainda faz milagre nos dias de hoje. Deus faz milagre, né? Eu creio no poder do Senhor, Deus Todo-Poderoso, e Ele faz milagre nas nossas vidas, tá certo? Você crê que o Senhor pode fazer um milagre na sua vida? Então mantenha-se perseverante e fiel a Deus. Mantenha-se com fé. Cada vez que você busca no Senhor, cada vez que você ora, cada vez que você tenha essa conversa de sinceridade, de franqueza com o Pai, cada vez que acontece isso, Ele então há um relacionamento mais íntimo, de veracidade, de verdade, onde daí vai gerando tudo aquilo que nós precisamos. O milagre acontece através da fé gerada em nossos corações, porque a nossa única esperança
A esperança para qualquer coisa de nossas vidas que precisemos fazer está em Deus. Não tenha dúvida disso. Precisamos buscar no Senhor. Buscar porque a esperança e a salvação está no Pai. Só vem através dele, através da verdade, através dessa oração justa. A oração do justo que pode muito em seus efeitos. Como disse lá em Tiago, no último capítulo, né, que nós lemos no livro de Tiago, no capítulo 5, né, lá não me lembro o versículo, mas fala sobre que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Então vamos continuar crendo, orando, buscando, perseverando, crendo, porque nós obteremos a nossa salvação. A nossa alma vai subir aos céus, tá certo? Vamos lá então. Eu vou ler aqui quanto ao capítulo dessa carta de Pedro, né, aos estrangeiros, e venho com a explicação, tá bom? Prestem atenção. Gostaria que você, eu sempre esqueço de pedir para que vocês, no final, compartilhem, né? Leve essa palavra amiga para alguém, convide alguém para se inscrever no canal, aperte aí na mãozinha, né? Nessa mãozinha que tá aí, que eu chamo de papo firme. Por que eu chamo essa mãozinha de papo firme? Porque eu trago aqui para vocês firmeza dentro da palavra do Senhor. A palavra do Senhor é firme, ela não é duvidosa. E ela nunca volta vazia. Ela sempre traz consigo a transformação, tanto interior quanto exterior. Você entende? Deus nunca nos deixa no vazio. Ele está sempre presente a transformar vidas. E nós precisamos, para transformar vidas, buscar por Ele e levar uns para os outros a palavra de generosidade, de solidariedade, de amor para com o próximo, tá certo? Vamos lá então. Aqui diz assim, no primeiro versículo de Pedro, diz assim, primeiro capítulo e primeiro versículo, né? Diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galáxia, Capadócia, Ásia e Bitínia. São alguns pontos lá, né? Eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito para a obediência e a expiação do sangue de Jesus Cristo. Aqui quando fala essa palavra presciência, está falando de conhecimento futuro, né? Então aqui Paulo, ele vai levando conhecimento para esse povo, tudo para que haja um futuro melhor, promissor, né? Aí ele diz assim, graça e paz vós sejam multiplicadas. Então, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo se espalhe por todo aquele povo, né? E de forma multiplicada. E aí diz aqui, no versículo 3, ele fala assim, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que, mediante a fé, estáis guardados no poder de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que esteja por um pouco contristados com várias tentações, mesmo passando sofrimentos, mesmo passando por tristezas, né? Devido às muitas tentações, busquem estar na presença do Pai. Isso que ele estava querendo dizer aqui. Busque estar em oração, porque a viva esperança viria
do Pai, só vem do Espírito Santo, de Deus, né? E aí ele fala mais aqui, ó, para que a prova de vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que parece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Que lindo isso aqui, né? Ele está dizendo o seguinte: quando nós temos fé, a fé é muito preciosa. Ela é mais preciosa do que o ouro, né? Que mesmo esse ouro sendo derretido no fogo, a fé é uma coisa que ela tem que ficar aqui guardada dentro da gente, e porque essa fé nos enche de esperança. E quando nós temos esperança, nós temos a certeza, né? Nós carregamos com nós a plena convicção que Deus é conosco e que nós vamos atingir aquilo que nós tanto desejamos. E que o Senhor Jesus vai derramar sobre nós as promessas que Ele nos fez. Você entende? Então aqui faz com que a gente se encha, né? Se encha de alegria, de temor. E então a gente tem o prazer de louvar ao Senhor, né? Dando glórias a Ele, né? Exaltando o nome do Senhor através de muitos livramentos, né? Muitas coisas que o Senhor Jesus faz para as nossas vidas. E aqui ele está falando sobre isso. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro, que parece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Ou seja, se você honrar o Pai com a sua fidelidade, com a sua fé, então, toda vez que você honra o Pai, você vai encher a sua boca de louvor, vai louvar o Senhor em gratidão, né? Vai honrar o Pai e o Pai te honrará. Você entende? Quando honramos o Pai nos honra. E aí ele diz mais assim: ao qual não o havendo visto a mais, no qual não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo indescritível e glorioso. Ou seja, você vai ter prazer, né? Prazer de cantar louvores para o Senhor, de honrar esse Pai, porque a tua fé te leva para cada vez mais se aproximar do Senhor, né? Então, a sua fé vai trazer para você a salvação e a sua alma vai se sentir leve, você vai ficar leve, né? Aí diz aqui no versículo 10, versículo 10, diz assim: da qual salvação inquirirão e tratarão diligentemente os profetas que profetizaram de graça que vos foi dada, ou da graça que vos foi dada. Aqui está falando sobre a salvação que todos irão adquirir através de rapidez, né? Diligentemente, com inteligência e com uma certa ligeireza, né? Através dos profetas, que os profetas, eles profetizam da graça que foi dada a eles. Qual é a graça que foi dada a eles? O Senhor Jesus dá a eles a graça, o poder de profetizar aquilo que vai vir a acontecer. Você entende? Então aqui ele diz: indagando que tempo ou que ocasião do tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que o Cristo havia de vir e a glória que se lhes havia de seguir. Aqui está falando então que os profetas, eles profetizam, né? Eles vão falando, vão profetizando sobre coisas que hão de acontecer, que haveria de vir, né? Aos quais foi revelado que não para si mesmo, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Os anjos desejam bem atentar, ou seja, ali
o Espírito Santo foi enviado do céu, né? Chegou, se derrama sobre o profeta para que o profeta, então, ele profetize as coisas que deveriam falar em relação ao que viria a acontecer em relação ao Evangelho. E aí ele fala sobre a exortação, ele vem falando, né? Ele exorta, ele fala sobre santidade e muitas outras coisas. E aí ele fala assim, no versículo, eu vou ser bem breve, vamos pular aqui um pouquinho, para o versículo 21, que fala assim: e por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, ele deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência e na verdade, para o amor fraternal, não fugindo, amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. Você entendeu? Isso aqui é muito forte, né? Amai-vos uns aos outros com o coração puro, dentro da obediência, dentro da verdade, né? Dentro do amor fraternal, é ajudar ao próximo, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. A palavra do Senhor é viva, ela é eficaz e permanece para sempre. A palavra de Deus não é mentira, não é corrupção. A palavra de Deus, ela é incorrupta, né? Ela é verdadeira, ela não volta vazia, né? A palavra de Deus, ele sempre traz uma transformação de vida em todos os sentidos. Tá certo, gente? Aí eu vou ler aqui o último versículo, que diz assim: mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Então, dentro lá, Pedro falando que foi levada a palavra do Senhor para todo aquele povo estrangeiro e que eles permanecessem firmes na fé, né? Então, ele vem falando sobre isso. Então, é a mesma coisa nos nossos dias. Nós somos crentes, somos filhos do Criador, nós temos fé, e essa fé prova que a nossa fidelidade com Deus, né? Prova a nossa fidelidade com Ele. Por isso nós devemos continuar perseverando, porque nós cremos que vamos obter a nossa salvação, não é mesmo? Você crê que você vai obter a sua salvação? Eu creio que eu vou obter a minha salvação, né? Então Pedro, ele fala sobre isso. Ele fala sobre isso, por quê? Porque ele queria fazer lembrar todo aquele povo que eles precisavam continuar refletindo, buscando no Senhor, né? Ele começa a motivar, ele começa a falar que eles precisam sustentar a fé deles. Era necessário sustentar a fé, a fé cristã, né? Lá deles, que é a nossa fé aqui também, nós precisamos sustentar a nossa fé, porque mesmo em meio a muitas dificuldades, né, as circunstâncias que acontecem, mesmo em meio às perseguições, às calúnias, às maldades, os sofrimentos, né, nós devemos manter a nossa esperança em Deus. Você entende? Devemos manter a nossa esperança em Deus, mesmo em meio aos sofrimentos. Então, Pedro, ele ensina aquele povo lá que eles devem continuar perseverando, né? Devem ter paciência, né? Porque eles deveriam continuar perseverando e com paciência. Assim somos nós, né? Nós precisamos continuar perseverando e com paciência, porque nada é no nosso tempo, mas sim no tempo de Deus, não é mesmo? Nós não aprendemos isso, que tudo é no tempo de Deus? Então a paciência é importante, porque é dessa forma que a nossa alma vai ficando mais leve, porque nós vamos orando, vamos buscando em Deus, e aí a nossa alma vai ficando mais leve para nos levar para onde? Para o céu, né? Para que a gente possa ter a nossa salvação por meio do sangue que foi derramado pelo Espírito de Jesus Cristo, né? Pelo sangue que foi derramado por Jesus Cristo. Então, por isso a fé, ela é algo muito precioso, ela é mais precioso do que o ouro refinado, o ouro que foi no fogo, né, para derreter. Então, porque ela fica, né, ela fica. Então, fala que a fé, ela é verdadeira. Então, nós não somos
nós não somos feitos por nós mesmos, né? Nós não somos feitos por nós mesmos, mas nós fomos feitos por Deus, né? Pelo o Criador dos céus e da terra. Então nós somos pertencentes a Ele, né? Somos imagem e semelhança do Senhor. Ele é santificado, ele é santo, né? É sagrado. E nós também, devido à nossa semelhança, né, ao Senhor, devido à nossa boa índole, ao nosso bom caráter, nós também somos sagrados. Em termos, tá, gente? Em termos. Não estou dizendo que nós somos santos, não somos santos, né? Somos todos errantes dentro dessa convivência que temos, né, no nosso cotidiano, né? A gente sempre tem uns vacilozinhos, errozinhos, mas nós temos que crer que só o Senhor pode nos ajudar e trazer milagres. Só um minuto, Cássia, já estou terminando, tá? Só um minutinho. Tá, só um minutinho. Então, gente, eu vou até apressar um pouquinho aqui, que a minha irmã tá chamando, e eu preciso levar ela no banheiro, porque eu levo na cadeira de roda, tá bom? Então, gente, nós precisamos sermos... sabemos que somos pertencentes a Deus, né? Que Ele é o nosso Salvador, Jesus Cristo, né? E que pertencente a Deus e ao nosso Senhor Jesus Cristo, que derramou o sangue dele naquela cruz por nós. Então, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, maior é a nossa esperança para a nossa salvação. Quanto mais nos aproximamos de Deus, maior é a nossa esperança para a salvação, para que a gente possa seguir para o reino dos céus, tá certo? Então eu agradeço a vocês aí, me perdoe pela interrupção da minha irmã, ela não tem muita noção das coisas, né? E mesmo eu falando, peço a ela para guardar um pouquinho, ela não tem essa noção, ela não tem essa capacidade que nós temos de intelectual, de compreender e esperar, né, um pouquinho, tudo no tempo, né? Mas eu peço que vocês me perdoem aí por essa interrupção e que vocês sigam firme na fé, né? Buscando, né, mais no Senhor, buscando se fortalecer na fé, porque a fé prova a nossa fidelidade para com Deus. Por isso nós devemos perseverar, porque cremos que nós vamos obter a nossa salvação, a salvação de nossas almas, tá certo? Boa noite para vocês e até amanhã, se Deus quiser. Tchau!